Olá, seja muito bem-vindo ao Telmídia Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo. Nesse episódio, mais uma vez, nós vamos falar a respeito de teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus. O tema de hoje é uma continuidade de um tema anterior e até eu apresento o tema já apresentando os nossos convidados. Alguns episódios atrás, nós falamos junto com o reverendo Fernando Hamilton Costa e com o reverendo Davi Melo Júnior a respeito do presbiterato, do governo da igreja, da liderança espiritual da Igreja de Cristo. E durante o programa a gente falou, olha, mas esse assunto também nos lembra dos diáconos. E falamos assim, esse é o assunto para o próximo programa. E este programa chegou, é hoje. Queremos continuar falando sobre a liderança espiritual da Igreja de Cristo, mas agora focado no ministério dos diáconos, no ministério da diaconia no meio da igreja. Esperamos que esse tema seja mais uma vez uma bênção para a sua vida e para a vida da Igreja de Cristo Jesus. Como eu já disse, está conosco aqui o reverendo Davi Melo Júnior, que é pastor da Igreja Presbiteriana no Jardim Bonfinioli, aqui em São Paulo. Davi, obrigado por estar aqui de novo conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo algo tão nobre, que é conversar sobre a Igreja de Cristo, pautado na palavra do Senhor. Muito obrigado. Olha, comigo aqui o meu braço direito do programa, que hoje está no meu braço esquerdo, tá? Mas o meu braço direito do programa, cadeirinha VIP aqui conosco, o reverendo Fernando Hamilton Costa, pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário, no bairro Campo Belo, aqui em São Paulo. Eu tenho sempre dito, e as pessoas já sabem, não tenho o que esconder. Tio Fernando, bom demais ter o senhor aqui comigo. E o prazer meu, de novo, de estar aqui com você. Espero que a gente, mais uma vez, seja abençoado. Porque você sabe que essa bênção vem primeiro para nós, né? Depois para quem escuta. Verdade. Sempre é primeiro para nós. Verdade. Durante esse nosso bate-papo, a gente sai edificado e o nosso objetivo é que aquele nosso irmão, irmã que está nos ouvindo e assistindo, também seja abençoado pelo nosso Deus. Bom, meus irmãos, na última vez que a gente esteve junto aqui, a gente falou de um tema tão importante e foi realmente muito bom o programa, já foi ao ar, já foi muito bem ouvido, recebido pelos irmãos da Igreja de Cristo. E nós falamos sobre a liderança da igreja, o papel do presbítero. Existe uma outra tarefa, uma outra vocação, também a serviço de Cristo, servindo a igreja, no seio da igreja, que é a tarefa da diaconia. Vou começar então pelo Davi e vou pedir, Davi, você pode começar dizendo para nós aqui o que é diaconia? Pela Escritura Sagrada, a palavra diaconia, ela surge no contexto da igreja emergente e ela aduz no sentido de serviço. O diácono é aquela pessoa que serve a Cristo, a causa de Cristo, na comunidade da fé. E a gente fala de serviço, mas nós sempre estamos falando sobre sermos servos uns dos outros, o serviço cristão. O Senhor Jesus ensinou, né, tio, que aquele que quer ser o primeiro deve ser o que serve. Então, como especificamente o diácono serve no contexto da igreja? Vamos falar, na igreja local, qual é a tarefa de serviço dos diáconos da diaconia? Bom, primeiro a gente precisa lembrar algumas coisas. Primeiro, nós estamos conversando na língua portuguesa aqui, mas naturalmente naquela época o pessoal conversava ou no aramaico, a língua popular, né, dia a dia, mas também se falava muito grego. Então a palavra diácono, com certeza, era muito mais ouvido na igreja naquela época, porque ela é uma palavra grega que significa realmente o serviço, é isso que lembra o diácono. Então, na igreja, você membro da igreja, participando da vida da igreja, poderíamos dizer que cada membro da igreja era um diácono e uma diaconisa. Então, primeira coisa, na conversa, no dia a dia, você vai servir aqui, vai ficar lá. Aliás, numa forma geral, todos os crentes servem uns aos outros. Como pode ser que os idosos também fossem chamados de presbíteros, independente de serem presbíteros? Porque era a palavra que era usada no dia a dia, era um senhor de idade, em vez de falar o senhor, falava o presbítero, era comum. Mas aprove ao Senhor, agora que o Senhor que eu estou falando é o Senhor de todos os senhores,
de estabelecer alguns ofícios, alguns trabalhos dentro da igreja e capacitar pessoas para fazer esse trabalho mais especificamente. Para mim, né, o texto básico para isso está lá em Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos, porque havia uma preocupação, porque era necessário organizar o serviço. Estamos num contexto onde as mulheres normalmente não tinham condições nenhuma de sustento, não é? As viúvas, elas ficavam, se não tivessem filhos, era total desamparo. Não havia, né, trabalho remunerado para a mulher, que a gente saiba, até onde a gente saiba, apesar de Provérbios 31, mas esse é outro assunto. Então, havia uma dificuldade, tinha que servir. A igreja, ela recebia as ofertas, os dízimos, daquilo ali também se ajudavam, uns ajudavam os outros, como está estabelecido nas Escrituras. Mas havia necessidade de uma certa organização. Na liderança dos apóstolos, eles acabavam fazendo de tudo um pouquinho. Né? E a gente lembra de Moisés, né, quando ele sai com o povo no deserto, encontra com o sogro, tem um momento lá que ele tem que ficar cuidando das questões e questiúnculas do povo. E o sogro chega para ele e fala: Moisés, nomeia pessoas para tratar desse assunto, só as coisas maiores ficam com você. Então, aqueles líderes que nós usamos muito para lembrar dos presbíteros, de certa maneira, na minha maneira de entender, embora ali fosse muito julgamento de questões mais afetas ao trabalho dos presbíteros hoje, havia questões de necessidades que estes homens líderes cuidavam também. Quando os apóstolos resolvem estabelecer os diáconos, chamam de diáconos formalmente no texto bíblico, não é qualquer pessoa, sobre isso talvez daqui a pouco a gente fale um pouco mais, mas é especificamente com uma área objetiva. Então, cuidar das viúvas, cuidar da distribuição dos bens que tinham para atender, para que ninguém passasse necessidade. E os apóstolos falam: nós vamos cuidar da doutrina, nós vamos pregar, nós vamos ser os pastores da igreja, e os diáconos vão cuidar, então, do dia a dia. Hoje, eu, por mim, uso assim um termo assim, da parte econômico, patrimonial e financeira da igreja, vamos dizer assim. Né? A parte material, não dizendo que a parte material também não é uma parte santa. Por favor, são coisas, são áreas específicas, mas numa parte material necessária na vida da igreja, porque nós temos esse tipo de necessidade em qualquer comunidade. Nesse contexto ainda da igreja primitiva, é que o cuidado dos recursos financeiros, da administração dos recursos, também tinha um foco bem específico de atender às necessidades dos carentes, que no texto bíblico, em vários momentos, exalta ou destaca, né, duas áreas, né? As viúvas e os órfãos. E os apóstolos ali, no registro do livro de Atos, né, dizem: nós vamos nos dedicar à palavra e à oração, e os diáconos então vão cuidar do serviço das mesas. Né? Até isso veio por causa de uma reclamação dos membros da igreja, não foi, Davi? Certamente. Eu acho muito interessante e importante essa palavra, reclamação. Porque no texto bíblico nós temos ali a palavra murmuração. Na nossa cultura, murmuração é um falar, é um dizer quase que silencioso, né? Abafado. Abafado, obrigado. Mas a menção do texto, ela nos aponta na direção de que havia uma reclamação de fato que as viúvas dos judeus de fala grega ou helenistas estavam sendo preteridas, estavam sendo relegadas de alguma forma. Então, as viúvas dos judeus de fala aramaica da igreja primitiva, elas estavam sendo priorizadas enquanto as outras estavam sendo preteridas. E essa reclamação, eu fico a imaginar como que se deu. Porque quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós já passamos de um período que os estudiosos dizem: Lucas já perdeu a conta. Lucas já perdeu a conta. Eram 120, depois eram 3.000, o número subiu a quase 5.000,
E depois disso, é como que na narrativa Lucas perdesse a conta, é uma multidão. E aí nós imaginamos, que multidão era essa de pessoas convertidas pelo Senhor, agregados ao Senhor, como é o texto que Lucas emprega, numa cidade que pululava de eventos religiosos, de pessoas do mundo inteiro, e eles tinham uma busca diária, porque o texto bíblico nos diz que as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então imaginamos o grande número de pessoas que afluía até o ambiente onde estavam os apóstolos para obter recursos para o seu sustento naquele dia, né? Então, temos aqui não quero aumentar a pauta, né? Mas é que há questões sociais que elas chegam à igreja e invariavelmente a igreja tem que lidar com elas. E somente a sabedoria do Espírito Santo vai fazer com que a igreja lide com essas questões sociais, não transformando a igreja tão somente num ambiente de afetos. Vou explicar melhor. Um velho diácono disse para mim no início do meu ministério, ele disse assim, a igreja deve ser um ambiente carismático, mas o carisma sem critérios gera cataclisma. Uau. Diácono. Isso tá bom de ser anotado e publicado, né? Certamente, porque nós temos isso hoje em dia, né? Nós estamos num contexto, Brasil, igreja na América Latina, e agora com essa questão da pandemia, tudo isso vem a sair da nossa previsão diária, né? Mensal, tudo mais. E a gente deve entender que a igreja ela deve ser carismática, mas ela tem critérios na Escritura para lidar com isso. As reclamações, elas vêm porque a sociedade sofre. A sociedade sofre. A igreja ela está inserida na sociedade. Então, como que nós vamos atender isso? E os apóstolos, eles são sensíveis, porque eles não tratam isso como uma questão de somenos. Eles não engavetam a questão. Eles dão ouvidos à reclamação. Eles atendem, né? Então, acho muito pertinente a gente começar com essa questão da reclamação que levou, então, uma decisão com critérios escriturísticos. A forma como eles atenderam foi estabelecer, nomear e preparar homens para o serviço da diaconia, ou seja, diaconia significa serviço, e a gente disse que todo crente é chamado ao serviço mútuo, mas o Senhor capacitou os apóstolos para colocarem especificamente homens consagrados a esta tarefa, dessa coordenação, do cuidado do serviço. E uma das coisas que você falou é que você estava falando a respeito da necessidade, da capacitação que Deus dá às pessoas, e o termo claro no texto bíblico é que eram homens cheios do Espírito Santo. Isso deixa bem distinto para nós que, da mesma forma como apóstolos e, no nosso contexto atual, presbíteros, devem ser cheios do Espírito Santo, servos da palavra, para pregar, governar e exortar, também os que cuidam de servir, os que cuidam de atender necessidades sociais, demandas no meio do povo, estes também devem ser conduzidos pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Certamente. Não é mesmo, tio? Não é uma questão de, assim, olha, quem é cheio do Espírito Santo que conhece a Bíblia, não pode ser presbítero. Quem não tem uma formação assim tão boa, diácono, né? Não há um escalonamento bíblico, correto? Embora a verdade é que é muito comum você fazer essa diferença. É evidente assim, se você está falando de presbítero, só lembrando um pouquinho lá para trás, um ancião, uma pessoa que tem mais experiência, não é injusto você pensar que um diácono que está trabalhando há anos dentro da igreja e crescendo na sua vida espiritual e participando, se torne um homem qualificado a ser presbítero. Mas não é um progresso, né? Não é uma promoção. Então,
muitas vezes eu comento que a primeira igreja que eu pastoreei, a gente sai do seminário e tal, eu tenho experiência, eu sou filho de pastor, então eu conheci a igreja e tal, aquelas coisas todas, mas a primeira igreja que eu pastoreei era uma igreja grande que, predominantemente, 2 famílias da Paraíba, né? Então, os Albuquerque, nós tínhamos lá, e os Feitosa na igreja, pessoas queridas minhas demais até os dias de hoje, não é? Então, mas o ancião, vamos dizer assim, e ali eles tinham Albuquerques casado com Feitosas e tal, mas no meio de toda aquela igreja de cerca de 300 pessoas, o seu avô foi pastor depois de mim lá, então é uma igreja bastante atuante, de um povo muito crente. O ancião, o patriarca, era o seu Isaías, e seu Isaías era diácono. E invariavelmente falava em eleição, seu Isaías para presbítero. Eu ia conversar com ele, seu Isaías falava assim, pastor, muito obrigado, eu sou diácono. Ele nunca aceitou concorrer ao cargo de presbítero. Embora na prática, já que nós falamos de prática diaconal, mesmo sem ter ofício, na prática ele era um presbítero, porque ele era sábio, ele era um homem querido, vovô, sogro, tio, de todo mundo, todo mundo na igreja tinha um parentesco com o seu Isaías, quase todo mundo. Mas ele fala, mas a minha vocação, o meu trabalho é ser diácono. Agradeço, mas eu sou diácono. Ele não via isso como um alvo a ser alcançado. Hoje em dia nós temos igrejas que a pessoa fala assim, estou tanto tempo aqui na igreja, ninguém me indicou para presbítero, como se, embora seja uma coisa aspirável, mas é outro problema, mas ninguém entende que realmente há tarefas muito especiais e nós precisamos treinar a igreja para entender, falar, esse irmão aqui é um excelente diácono, esse irmão aqui é um excelente presbítero, esse irmão aqui é um excelente ministro da palavra. Nós podemos ter, são qualificações de Deus, mas a questão é que o diácono, ele não é uma pessoa assim, qualquer menino pode ser diácono e os velhos vão ser presbíteros. O diácono tem que ser um homem de Deus também, que é o que você citou. Não só menino, tá no texto. Mas uma das coisas importantes que às vezes a gente releva é que novos crentes, pessoas recém-chegadas, recém-convertidos. Às vezes. Aí ele falou assim, não tem uma pessoa fantástica, mas ele não tem maturidade para o presbiterato e ensino. Mas ele pode servir no diaconato. Não. Serviço é para todo crente. Isso. Para os novos convertidos também. Mas a diaconia é um corpo de homens vocacionados, consagrados para quê? E o para quê é para a coordenação, a administração. O reverendo Fernando falou aqui a respeito de a administração dos recursos da igreja, a gestão. Então, no contexto da igreja hoje, que está 2000 anos depois daquela igreja primitiva, desses dias aqui do livro dos Atos dos Apóstolos, as igrejas são entidades jurídicas, têm prédio, algumas delas têm funcionários. Né? Então, os diáconos, para administrar esses fins, eles estão servindo a Cristo sim. Quando administram bem, com zelo, com transparência, os recursos recolhidos nos dízimos e nas ofertas, quando sabem ponderar e socorrer irmãos em Cristo em suas necessidades. Os termos vão existindo e vão passando, né, Davi? Porque eu lembro quando eu era criança, era muito comum igrejas que tinham orfanatos. Hoje, até mesmo a legislação brasileira mudou radicalmente esse respeito. Né? Então, quando a gente fala assim das viúvas e dos órfãos, e tem os critérios bíblicos para isso também, mas o que chega, na verdade, o que a gente pode interpretar e ler para hoje, não é uma questão só se aquela senhora está viúva ou não, se são órfãos ou não, mas é o cuidado de atender necessidades daqueles irmãos e irmãs que estão passando por alguma necessidade, alguma carência, né? Como que a gente deve, então, como o tio falou, olha, a gente deveria treinar os homens assim. De que forma nós devemos, então, e os irmãos que estão nos ouvindo, né, irmãos e irmãs, podem pensar como a igreja deve preparar pessoas para o diaconato e quais são as tarefas que estes preparados, né, devem exercer
na diaconia da igreja. Só uma coisinha, nós dois estamos com o texto aberto em 1ª carta de Timóteo, né? Capítulo 3, onde tem as definições. Isso. E será ótimo, precisamos ler isso. Mas só lembrar uma coisa, a diaconia, então, o serviço é de todo crente. Então nós temos que preparar o povo de Deus, nós como liderança, para que sirvam ao Senhor e sirvam ao próximo. Porque afinal de contas, nós temos que amar o próximo. Então eu não preciso esperar os diáconos se mexerem para atender uma pessoa que esteja necessitado. Eu abomino entrar na igreja e ter um copo no chão e você fala assim, não tem um diácono pegar esse copo? Mas por que o diácono pegar esse copo? Você viu o copo Você não é pega, membro né? da igreja? Porque alguém largou o copo no chão? Por que o banco está sujo? Mas escuta, precisa de diácono para tirar o... Claro que ele é responsável, ele tem que olhar, ele tem que supervisionar e tal. Mas, escuta, todos nós estamos ao serviço do Senhor. Faltou acender uma luz? Não tem alguém na porta da igreja? Aconteceu alguma coisa e faltou um diácono na porta da igreja? Por que a gente fica... Ué, eu sou membro da igreja... Entrou um cachorro na igreja, desculpa, porque a piada é que o diácono serve para tirar cachorro dentro da igreja e distribuir boletim. E eu já fui diácono e eu já tirei cachorro dentro da igreja, literalmente. Eu sentado no coro, lá na frente na igreja que eu era membro, entrou um cachorro, veio embaixo do banco, eu peguei o cachorro, chamei e tal, graças a Deus não me mordeu, peguei, levei no colo e saí. Então eu sou literalmente o diácono que tirou o cachorro de dentro da igreja. Mas qualquer membro da igreja deveria saber atender. Então, a primeira coisa, você instrui a igreja geral. Dentro dessas pessoas, nós vamos olhar e falar, esse irmão, porque eu gosto de usar o termo assim, tem que ter sensibilidade para ser diácono. O diácono é uma pessoa que antes que alguém vier falar assim, ó, dá uma chegada lá no Ludgero, que eu acho que ele está com necessidade. O diácono é aquele cara que... Ludgero, você está passando por alguma necessidade? Porque vê seu semblante, ou porque sabe de alguma coisa. Então, o diácono tem que ser uma pessoa com anteninha ligada, o presbítero também, eu também, todo mundo, mas ele tem que ter essa sensibilidade. Eu entendo isso, e isso mostra a vocação. Essa anteninha ligada, eu volto no ponto que ela, na verdade, é o que a palavra diz, homens cheios do Espírito Santo. Né? Anteninha ligada é homens que Deus os capacitou com discernimento dado pelo Espírito de Deus. Né? A gente, vamos ler o texto, então, Davi vai ler, é nosso leitor oficial. Quando a gente fez isso, né, nós lemos o texto quando falamos sobre presbíteros. E a continuidade do texto que fala sobre qualificação dos presbíteros também fala sobre os diáconos. Davi, você pode ler para a gente, por favor? Claro. Está em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso de número 8, diz assim, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Irrepreensível é uma palavra dura, né? É usado para pastor, é usado para presbítero, é usado para diácono. Ou palavra pesada para qualquer um de nós na nossa área. Irrepreensível é muito, né? Sabe o que deixa esse assunto assim tão pungente, tão necessário? Eu meditei aqui na fala de vocês dois, quando você disse sobre as carências, que o tempo vai revelando outras carências, né? E também que o Fernando disse sobre a questão da sensibilidade. A igreja, ela deve ser um corpo, vou usar uma expressão um pouquinho forte, com um nervo exposto. Ela tem que ter sensibilidade. A igreja, ela não é uma empresa. Eu não me lembro agora quem foi que disse isso, mas há uma frase... se discordarem, tenha liberdade, mas apenas... Eu teria liberdade, fica tranquilo. Ok, mas uma pessoa certa vez disse o seguinte, a igreja, nos tempos dos apóstolos, do Senhor Jesus e dos apóstolos, era uma vida. Viver o evangelho era uma vida. Na Grécia, tornou-se pensamento. Em Roma, tornou-se poder político. Na Inglaterra, tornou-se pauta teológica. Nos Estados Unidos, tornou-se uma empresa.
e no Brasil ela é consumida. Uma breve Eu vou história... pensar parte por parte, tá? Ok. Eu, por enquanto, estou concordando, mas não vejo meu silêncio como concordando. Mas eu estou propondo. a gente tá Ótimo, entendendo. ótimo. Também para a gente tratar de diaconia, não tô entendendo. Porque essa sua frase é um próximo programa. Foi bastante. O terceiro programa Não, foi nós muito três boa, juntos foi aqui. muito boa, mas eu não estou sendo... É uma ótimo. breve história da igreja com uma crítica, porque o Brasil ele importa maneira de ser igreja. E isso é um grande problema. Nós temos no Brasil hoje uma igreja militante por programa. Eu falo aqui de forma geral, né? Estou falando de forma geral, igreja brasileira. E a questão da sensibilidade, ela não é uma questão de somenos, ela deve ser trazida à mesa com toda a igreja, como o reverendo Fernando disse, a igreja deve ser ensinada sobre diaconia. Isso. A igreja deve ser ensinada sobre diaconia. Diácono não é um cargo inferior a alguém na igreja. Diácono é um dom. É um dom. Servir ao Senhor é prazeroso, servir ao Senhor é algo nobre, algo virtuoso, né? Como o exemplo que ele deu desse senhor que foi chamado para concorrer ao presbiterato e ele diz, não, Deus me chamou para ser diácono. Isso é algo nobre demais. Eu tive uma experiência dessa também. E foi interessantíssima, porque aquele homem me edificou muito. Era aquela coisa do o meu posto. Deus me colocou aqui. Não, por favor, deixe eu servir. Eu vou tomar a liberdade para citar um exemplo. Nós fizemos uma campanha para mobilizar a igreja, para ser solidária. E a forma como nós encontramos com o conselho foi de ensinar os irmãos a olhar na sua despensa elementos que eles poderiam trazer para compor uma cesta básica. E assim as pessoas começaram a fazer. E um diácono, um senhor de 84 anos, ele pediu a palavra num culto e no momento dos avisos ele veio e disse o seguinte, irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que eu vou visitar a família tal e eles precisam de leite. Se você puder contribuir, eu vou até a sua casa pegar o que você tem de leite para levar para eles. Assentado ali, a primeira coisa que me veio foi da natureza carnal dizer assim, poxa vida, a distância, a locomoção, tudo isso, ele não poderia comprar. Aí ele disse, pastor, eu fiz isso porque para mim é honroso servir ao Senhor Deus. Segundo, ensinar os irmãos o que é que alimenta o outro. Eu achei isso tão bonito, a sensibilidade de saber o que é que alimenta o outro, né? A igreja ela precisa voltar a essa sensibilidade. Por que eu fiz essa progressão da breve história da igreja segundo aquela crítica, né? Da Judéia até o Brasil? Porque nós precisamos voltar para a Escritura e saber o que é ser sensível segundo a Escritura. E a questão do serviço, como você citou então nessa crítica, você volta lá e fala assim, servir no meio da igreja é estilo de vida. É a forma como nós ministramos a nossa convicção. Uma das coisas que me chamou a atenção enquanto você estava lendo o texto é porque as nossas perguntas inicialmente, eu conduzindo aqui, elas foram para as tarefas diaconais. Mas esse texto ele não fala de tarefas. Ele fala a respeito do diácono, mas ele trata sobre caráter. E as qualificações dadas pelos... O diácono não pode ser uma pessoa simples e ignorante, e como está muito dito aqui, por causa disso que fala cheio de Espírito Santo também, entende? Que é maturidade. Você vê, ele fala assim, para que ele não seja cobiçoso, para que ele tenha uma responsabilidade, ele vai mexer com coisas para distribuir, tem que ser sábio na distribuição, e ele não pode falar, mas essa coisa que deram é muito legal, vou ficar para mim com essa, vou dar uma mais simples ali. É algo que exige um crescimento, por causa disso não é só o serviço, o diaconato, no sentido que nós estamos tratando aqui, é algo especial. Falando de sensibilidade, eu estava no shopping antes dessa reunião aqui, e eles estavam montando um stand, e eu olhei, esse famoso hoje, que agora tem esse aspirador de pó, que anda sozinho, né? Então eles estavam preparando e eu vi que eles iam jogar poeira para o bicho sair atrás. O que é? Ele tem um sensor, ele fica sensível para achar
sujeira na sua casa. E ele vai atrás, segundo dizem, né? Eu não tenho disso na minha casa, não sei se vou ter algum dia, mas o bicho vai atrás, o aparelhinho vai atrás. Então, essa sensibilidade, e nós precisamos ter essa antena ligada mesmo, e realmente, quando a gente olha nesse contexto Atos 6, a gente vê, não dá para algumas pessoas alcançarem todas as áreas da igreja. Então, o Senhor deu sabedoria aos apóstolos para dizer, não que eles não se preocupem com isso, tanto se preocupam que eles falaram, vamos escolher diáconos, mas é delegar tarefas, e eu acredito mesmo que alguns não gostam muito desse termo, não é, Ludgero? Você sabe disso também, não é? Porque as pessoas não gostam de falar em vocação. Eu entendo vocação. Vocação é só para conversão. Não, mas eu uso num sentido mais geral, que Deus nos vocaciona para tarefas diferentes. Tem a ver com talento, qualificação, e gosto mesmo. Tem gente que você vê que a pessoa... Mas essa nomenclatura, na verdade, ela é muito clara dentro de uma tradição evangélica, né, que a gente fala sobre também evidências dessa vocação, desse chamado. Quando alguém diz assim, Pastor Davi, olha, eu queria muito servir como diácono da igreja, eu me sinto chamado para isso. Você fala sobre as evidências internas e externas. Isso para alguém que vai falar para a diaconia, um jovem quando diz, Reverendo Fernando, eu tenho chamado para ir para o seminário, para ser pastor. Ou seja, a gente trata disso. Então, eu concordo, há vocação, sim, para esse trabalho. Mas nesta vocação, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele enfatiza demais caráter. Sem dúvida. E além de enfatizar o caráter, ele vai para um plus. E eu percebi até que o Davi já deu uma ênfase na leitura, quando ele falou assim, precisam ser experimentados. Então, primeiro, na diaconia, se vamos servir e aqueles homens separados para atender às necessidades dos irmãos em Cristo, administrar bem a igreja e os seus recursos, como parte da sua tarefa, da sua missão na igreja de Cristo, eles precisam ser, a gente falou várias vezes, cheios do Espírito Santo, mas precisam ser conhecedores da palavra, eles precisam dar bom testemunho para os de dentro e para os de fora, eles precisam administrar bem sua casa. O texto também diz que é da mesma forma, ou seja, é completando a visão dos presbíteros, mas você disse, eles não podem ser gananciosos. Não. Eles têm que ser desprendidos. Eles não podem... E além de tudo isso que fala sobre o caráter, eu vou voltar a dizer, eles precisam ser experimentados. Ou seja, não é simples dizer quem é diácono ou não da igreja. Não. E a gente percebe, você olha pessoas, na igreja que eu sou pastor, tem o costume de algumas pessoas falam assim, vamos experimentar para ver se é bom diácono, aí coloca, põe na escala, põe na porta da igreja, mas o experimentado, em princípio, não é você ficar na porta da igreja, você dá um folheto, você olha uma pessoa que está sempre ajudando, está sempre pronto, está sempre atento, pastor, precisa disso aqui, ou fulano, você vai, a pessoa está sempre, chega perto, você vê, essa é a experiência que a gente tem que ver. Claro que também pode ver se a pessoa é assídua, se ela fica bem num trabalho específico diaconal nas nossas estruturas de igreja que nós temos, não tenha dúvida sobre isso, mas não é simplesmente se ele vai, sabe, por um terninho, ficar na porta da igreja, pondo em ordem quem entra, quem não entra, não é isto somente, é muito mais do que isso. Aí você olha e fala assim, não, mas essa pessoa é excelente. E uma frase que nós temos muito nas igrejas, e a gente às vezes fala, eu já vi de outras igrejas, mas eu já escutei muito, você pega um diácono excelente e o elege o presbítero, você tem um péssimo presbítero e perde um bom diácono. Muitas vezes... Eu acho que é todo fato. mundo tem essa experiência. Sim. E às vezes eu já escuto de membro da igreja, mas vou indicar fulano para presbítero? Mas ele é tão bom diácono, por que vocês vão eleger um presbítero? E ele deixa de ser um excelente diácono, mas o presbítero não pode ser um bom diácono. Aliás, eu acho que todos nós temos que ser bons diáconos. Eu passei pelos 3 ofícios, nós estávamos falando isso na igreja presbiteriana, né? Nem todos são ordenados 3 vezes, mas eu fui ordenado 3 vezes, é uma certa conversa nossa, é outra coisa. É uma outra... A gente já falou do 3º programa, agora é o 4º programa. Já sabe. Mas a verdade é assim, então... você nunca pode ser um bom presbítero se você não é um bom diácono. Até porque a gente também está enfatizando. Diaconia
serviço, atender às necessidades dos próximos, estar atento a isso, isso é uma tarefa da igreja como um todo. Sem dúvidas. Mesmo assim, o Senhor estabeleceu que há um grupo de homens separado para o ministério da diaconia, como diáconos. Uma das coisas que me chama sempre a atenção quando eu penso nesse assunto, e a gente falou um pouco aqui sobre sensibilidade. Que tipo de sensibilidade é essa? Veja, nós devemos tratar as necessidades humanas, enfermidades, falta de recursos. Um irmão em Cristo que é um homem digno, honrado, mas que está num momento difícil, sem emprego, não consegue recolocação, sua família precisa disso. Da mesma forma que os presbíteros precisam tratar, por exemplo, as falhas e faltas espirituais. Sim. Nós não podemos expor o irmão, mas nós precisamos assisti-lo. Nós não podemos expor uma família, mas nós precisamos, com amor, sondar, conversar, orientar. Claro que na questão de pecados, que é tratado pelo governo dos presbíteros, e muitas vezes pecados públicos, aí tem o papel da exortação, é um outro parecer. Mas tem que sempre haver essa sensibilidade. Você falou do diácono, né, da sua igreja, da igreja onde você pastoreia, da questão do leite e tal. E ele tinha sensibilidade não só de atender a família necessitada, mas de ensinar aquilo que a gente está repetindo aqui, que toda igreja tem que exercer o serviço cristão. Então, faz parte disso. Outra coisa que é muito importante é que não é porque são diáconos, aí a gente vai ver pelo livro de Atos, que eles deixam de serem pregadores da palavra e deixam de ser chamados ou em algum momento colocados por Deus a dar razão da esperança, razão da sua fé. Isso aconteceu dentro do registro histórico do livro de Atos, aqui no Novo Testamento, com o primeiro mártir da Igreja de Cristo, Estevão. Estevão, diácono. Servia como diácono, mas provou, assim, nós temos um registro de onde ele prova de fato ser um homem cheio do Espírito Santo, quando é acusado, se defende pelo testemunho de Cristo e vem a morrer. E precisa lembrar que o primeiro missionário não foi aquele que foi mandado para Antioquia. O primeiro missionário foi Deus colocando missionário aos estrangeiros, né? Saindo. Foi um diácono pregando para um etíope. Deus pegou, e aí não tinha nem agência missionária. Deus pegou ele, levou ele para o deserto e tirou ele de lá. Diácono. Então, assim, só para lembrar, né, quando Paulo fala que ele reconhece que é um pecador, qual que é dos mandamentos que ele fala que lembra ele como ele é um miserável pecador? Cobiça. O diácono, ele não pode ser cobiçoso. Ninguém pode ser cobiçoso. Ninguém pode ser cobiçoso. Mas veja só, uma qualificação tão, talvez para o presbítero, desculpa, eu aqui posso, vocês podem concordar, vocês dois e quem está escutando, mas talvez para o presbítero falar assim, não pode ser vaidoso, o diácono não pode ser cobiçoso, nenhum pode ser vaidoso, outro, né? Mas diga assim, mas uma característica na função diaconal, ele não pode ter cobiça. E isso inclui muitas coisas, essa cobiça, não é só de querer pegar uma cesta básica e levar para casa, ou um presente que deram, um agasalho que tem lá na igreja, né? Mas é muito, ele tem que ser uma pessoa que está sempre pronto a olhar e perceber, né, as verdadeiras necessidades. Mas eu acho que na oposição de cobiça aí, tio, tem duas informações que eu acho que são importantes, ou duas questões no caráter da pessoa que seriam a contraposição para mim. Primeiro, generosidade. Sim. E eu acho que isso também é uma das formas que quem está nos ouvindo pode colocar à prova, seja um pastor, seja um líder da igreja local, aquele que possa vir a ser um diácono. Antes dele pôr o terno e ir para a porta da igreja distribuir boletim e colocar o cachorro para fora. Como um crente, ele exerce essa diaconia? Como um crente, ele é generoso? Então, a primeira coisa, você percebe que na vida cristã dele, em necessidades da igreja, aquele homem, aquele irmão, aquela família
tem contribuído com generosidade para aqueles que precisam da sua ajuda? E a outra característica que eu acho que está em contraposição a essa visão de cobiçoso é altruísmo. Porque a gente falou, acho que 2 ou 3 vezes aqui já, de alguém que fala assim, nossa, vamos ter essas doações aqui para o povo da igreja. Isso daqui é tão legal, acho que eu vou ficar com essa parte para mim. Né? Existem irmãos que, infelizmente, são tentados nisso. Você não precisa levar uma cesta básica para a sua casa. Mas que ajuda, ajuda, não é mesmo? Então, a igreja recebeu uma doação de 20 cestas básicas. Aí você vai falar assim, então deixa eu levar uma para mim, vou distribuir as outras 19. O altruísmo, primeiro servir, depois, em havendo necessidade, até mesmo ser auxiliado pelo próprio serviço. Só não confundir generosidade com prodigialidade, sei lá, pródigo. Prodigalidade. Porque também o diácono tem que saber administrar. Porque ele não pode ser só o sujeito bonzinho. Às vezes os diáconos são vistos da maneira assim na igreja, mas eles são muito rigorosos. Mas é função do diácono ir lá visitar, ver se realmente ele precisa de uma cesta básica. Às vezes ele não precisa da cesta básica. Às vezes ele precisa da mistura ou de outra coisa. E ele vai dar de acordo com a necessidade que aquela pessoa precisa. Então, é duro ser diácono. Um bom diácono, na minha maneira de entender, ele recebe aquilo que a igreja coloca à disposição dele, que Deus colocou através dos membros da igreja, e ele tem que saber administrar isso de maneira que um bom despenseiro, Paulo diz, falando do ministério pastoral, mas ele tem que saber o que está lá, o que pode, porque tem que ser generoso, mas não pode ser pródigo. Ele tem que saber como administra essas coisas na devida medida, não é? Porque também as escrituras falam que não trabalha, não come. Então, por exemplo, é claro que nós estamos falando, se você disse, vivemos tempos bicudos mesmo, muita gente não está conseguindo serviço, trabalho, etc. Né? Mas tem que ser sábio. Então, o diácono não pode ser uma pessoa pequena, uma pessoa inexperiente. Vamos eleger diácono. Quem sabe um dia ele vai ser presbítero, ou até, quem sabe, pode depois progredir mais e ser ministro da palavra. Não, isso daí, no contexto da igreja, eu já ouvi muitas vezes, onde a pessoa chega e fala assim, não, vamos dar trabalho para o irmão. Isso. Até mesmo para, às vezes, irmão que está um pouco afastado do convívio da igreja. Não, vamos dar um cargo para ele. Vamos fazê-lo sentir-se útil. Não é isso. Não é isso, de forma alguma. Mas uma outra coisa que, completando também o que você estava falando, porque concordo com tudo isso, além disso tudo, das tarefas dos diáconos, da importância desse caráter e dessa não cobiça, desse altruísmo, dessa generosidade, mas tem um detalhe, eles têm que ter bom siso também, porque a própria Bíblia dá normas. Por exemplo, ele fala sobre as viúvas. Se for uma mulher jovem e tiver a oportunidade de se casar, que se case. Está escrito. Se tiver filhos, que os filhos cuidem da sua própria mãe. Identificar as verdadeiramente viúvas. Ou seja, o papel do diácono também tem um papel de exortação, porque um diácono tem que chegar muitas vezes para filhos que não cuidam de seus pais, idosos, não só mulheres viúvas, mas às vezes um homem, um pai idoso, passando por necessidades. Os diáconos têm que chegar e dizer, você não tem cuidado dos seus pais? Ou pelo menos chegar para os presbíteros e para o pastor da igreja e falar assim, olha, a igreja tem ajudado a irmã fulana, mas seus filhos, que são membros dessa igreja, não têm socorrido. Então, é uma tarefa também Ele tem autoridade para chamar atenção. Eles têm autoridade. Sem dúvida então, é tão mais complexo, não é mesmo? Do que distribuir boletim, tirar o cachorro e dar uma cesta básica para quem está desempregado, né? Então, e é por isso que eu vejo que me chamou a atenção de novo, que a gente já sabe, mas quando lê, né? E com a ênfase dada pela leitura do Davi, me chamou muita atenção a questão de que o que o apóstolo Paulo está falando nesta carta, ele está enfatizando o caráter. Porque é o caráter do homem de Deus, cheio do Espírito Santo, para saber lidar com todas essas situações. E o interessante é que, em Atos capítulo 6, os apóstolos dão a instrução para a igreja. Escolhei dentre vós.
Então, em primeiro lugar, tem que ser alguém crente da comunidade. Crente em Jesus. A igreja, ela olha para si e ela sabe quem é quem. Sabe quais são esses nomes. E os nomes elencados ali pela igreja, eles foram apresentados aos apóstolos. Os estudiosos dizem que todos eram nomes gregos. Ou seja, era gente da comunidade cristã, judaico-cristã, de origem helênica. O problema havia sido levantado pelos helenistas. E aí eu volto no que o reverendo Fernando disse. Se não for algo do Espírito Santo para coibir essa cobiça que todos nós lutamos contra ela, a igreja poderia ali ela ter um outro problema. Virar para o outro lado. Polarizar. Então, aqueles que eram preteridos agora tinham a função de, bom, a bola está conosco agora, mas não é isso que acontece. E não acontece por quê? Porque o Espírito Santo, ele tempera, ele traz a temperança, ele faz com que a pessoa atenda às necessidades, ela saiba o lugar dela na igreja. Né? E a outra coisa interessante é que, eu meditando hoje nesse texto, eu vi que os apóstolos, eles dizem, nós encarregaremos. Ou seja, é um cargo que está sobre nós e nós vamos passar para eles. Olha que privilégio, algo que era dos apóstolos, testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, eles vão passar esta função, essa responsabilidade das mesas para estes homens. Não é algo como as pessoas interpretam, como se fosse um cargo da porta. Não, é algo honroso, é maravilhoso. E lembrando que a palavra cargo, na sua origem, ela significa carga, ela significa peso. Então, é um cargo mesmo, ou encargo, qualquer nome que a gente use, mas é um peso que, se você é vocacionado, não quer dizer que não seja trabalhoso, não quer dizer que você não vá suar ou chorar, como diz lá as Escrituras, num outro aspecto, falando de pastores e tal, mas que você não vai sofrer naquele momento, mas você vai fazer com satisfação porque você está fazendo para o Senhor. Exatamente. Agora, não, eu quero ser diácono porque eu almejo um dia ser presbítero. Ah, meu irmão, você está pensando assim, você está muito equivocado. Muito equivocado. Porque eu soube de uma história, não sei se é uma história fantástica, assim, como ilustração ou verdadeira, mas eu não duvido que seja verdadeira, de que um irmão, um pastor, foi conversar com ele e falou, olha, vai haver eleição na igreja, eu quero indicar o seu nome para o diaconato. Ele falou, pastor, diaconato não, eu vou preservar meu nome porque eu quero ser presbítero. Eu não consigo, insisto, ver alguém que vá ser um presbítero ou um pastor, que não, ele não precisa ter sido ordenado diácono, não é isso que eu estou dizendo, mas se ele não for um bom diácono, se ele não for experimentado, se ele não for uma pessoa sensível, não uma pessoa no trabalho, uma pessoa que cuida dos outros, altruísta, como você falou, e tantas outras coisas, mas ele nunca será um bom pastor. Ele nunca será um bom presbítero. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque são, acho que, dois lados da moeda aqui, que acabou que você falou dos dois lados. Primeiro, aquela fala que você disse muito comum, que falou assim, olha, tem um excelente diácono, vamos elegê-lo para presbítero. Ele vira um péssimo presbítero. E perde o diácono. Mas, ao mesmo tempo, um homem que não tem um coração de serviço da diaconia, como é que ele vai poder ser um presbítero ou um pastor? Ao mesmo tempo, a gente também vê que existem homens que serviram com fidelidade na diaconia e, num tempo, talvez por uma maturidade, às vezes você tem um excelente diácono, ele é solteiro, tal, ele se casa, estabelece família, passa a sua vida, Deus vai lhe dando outros dons e a igreja, num outro momento, tem que pensar, não, nesse momento, este irmão, sem dúvida, é um ancião e pode nos ajudar aqui. Não existe uma regra, eu acho que não existe uma regra extra-bíblica muito específica para isso. Acho que, mas essa sensibilidade pelo poder do Espírito e o texto das Escrituras se dá nisso. Eu posso servir por um tempo na diaconia, pode haver um outro momento que o Senhor me capacite para ser presbítero ou pastor. O tio Fernando falou, passou pelas 3 ordenações, né? E não é uma questão,
se um diácono for eleito presbítero, é pecado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também citou aqui que bênção é para uma igreja quando homens são preparados e entendem a fundo a vocação do diácono e se dedicam a exercer isso por toda a sua vida. Sim. Isso é muito importante na vida da igreja local. Muitíssimo, muitíssimo. Há uma obra literária, ela soa até jocosa, que certa vez um carteiro chegou a uma portaria e, conversando com o porteiro, ele disse: hoje eu sou porteiro, mas o meu sonho é de um dia me tornar síndico. Para mandar nos porteiros? Exatamente, exatamente. E não é isso diaconia. Não é uma pessoa que aposta na porta e que vislumbra depois Não. É como o reverendo Fernando e você também disse, Neto, é algo que vem da parte de Deus, é um serviço. E algo que me abençoou muito foi esse conceito de serviço. Porque outra palavra para serviço é ministério. E ministério é o que Deus faz ao outro através da minha vida. É um privilégio. É, verdade. E já vi presbíteros se recusando a fazer, entre aspas, serviço diaconal, porque isso não é mais para mim. Como assim? Como assim? Ou um pastor. Eu estou visitando uma igreja e eu sou pastor, sou ministro da palavra e tenho o pastor da igreja e por algum motivo naquela igreja que eu fui está precisando do serviço diaconal. Por que eu não posso fazer o serviço diaconal? Porque eu sou ministro da palavra? Eu vou me rebaixar? Será que é possível alguém imaginar uma coisa dessa dentro do corpo de Cristo? Mas, infelizmente, eu sei que tem gente que pensa assim, eu já vi isso. Até porque isso vai na contramão do que o Davi ressaltou do texto do livro de Atos, que os apóstolos dizem, nós vamos encarregá-los, ou seja, essa carga é nossa. Isso. Nós vamos passar essa carga para esses homens, porque são homens experimentados, cheios do Espírito Santo, etc. Não é uma questão de que nunca mais faço isso. É porque para que os apóstolos pudessem se dedicar mais à pregação e à oração, outros cargos ou outras cargas e tarefas precisam ser divididas com outros irmãos na igreja de Cristo Jesus. E uma das coisas que, enquanto a gente está conversando, eu estou pensando aqui, me lembrando, falei assim, como então saber decidir? Como que o irmão, convocado pelo conselho, falou assim, irmão, acho que você foi indicado para a diaconia, você foi indicado para o presbiterato, e ao mesmo tempo, como a igreja, quando se reunir em assembleia, vai indicar ou eleger, escolher alguém, e eu só me lembro da igreja de Antioquia, porque não é, o texto ali não está falando específico de diácono ou de presbítero, mas daqueles que o Senhor queria separar para o trabalho missionário, para serem enviados. E isso, para mim, deve ser aplicado em todas as áreas da igreja. Eles se dedicaram à oração, ao jejum, até que o Senhor lhes desse discernimento. E os escolhidos foram Saulo e Barnabé para aquela tarefa. Então, acho que meu conselho final aqui para um irmão que está ouvindo e talvez é um diácono e fica às vezes pensando essas ideias, diácono ou presbítero, presbítero, diácono, vou aceitar ou não vou aceitar? De repente tem muita gente nessa situação hoje. Assim, quer saber? Consulte a palavra, ore, jejue, e deixe o Senhor te dar discernimento. Uma igreja que vai se reunir em assembleia para a eleição de presbíteros ou de diáconos de liderança, para eleger um pastor, né, para o mandato de um próximo mandato, ore ao Senhor, jejue, medite na palavra e, de acordo com as instruções da palavra sobre caráter, sobre os requisitos básicos, espere o Espírito dar discernimento sobre essas coisas. Né? Certamente. Pois é, gente, todo o assunto nosso, a gente já marcou aqui, né? Programa 3, 4, 5, 6, né? Todo o assunto nosso rende e a gente quer mais. Mas eu entendo que esse tempo foi muito precioso e nós estamos chegando ao fim. E eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui conosco e o privilégio de partilhar desse tempo nessa mesa com vocês. Davi, muito obrigado. Eu que agradeço, é um privilégio estar com você, Neto, com o reverendo Fernando também.
aprendo muito com vocês. Graças a Deus por isso. Tio Fernando, obrigado mais uma vez, tempo precioso aqui. Davi, no outro encontro que nós tivemos aqui, eu usei uma expressão de um velho presbítero, ele falou assim, agradecer o quê, rapaz? É que nem jogar sapo na água, é a maior alegria que eu tenho de poder conversar. E esses momentos que sempre são inspiradores, claro, o Senhor tem nos usado mutuamente e eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos com que eu converso, mais meninos assim, que nem o Neto, não tão menino que nem você, eu ainda sou mais velho do grupo aqui, assim, eu sou eu hoje, né? Mas a verdade é que privilégio, né? Que privilégio. E falar da palavra de Deus é a coisa mais especial de todas. Obrigado, Neto. Por nada. Eu quero agradecer a você que esteve conosco durante todo esse tempo, ouvindo e vendo este nosso podcast do Theo Media Cast. Tenho certeza que, mais uma vez, pelo poder de Cristo e a graça do nosso Senhor, você também foi extremamente abençoado com esta conversa. Se você está nos ouvindo nas principais plataformas de streaming, onde o nosso programa é veiculado semanalmente, mas está ouvindo e quer assistir esse programa na íntegra, vá no nosso site, theomedia.org, baixe o aplicativo Theomedia e assista todos os nossos programas. Além deste conteúdo do Theo Media Cast, você vai ter acesso a vários outros conteúdos, filmes, desenhos, palestras, pregações para a sua edificação, da sua família e de toda a sua igreja. Obrigado pela sua presença, grande abraço e que Deus te abençoe.